Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 3 da obra Dimensões da Verdade de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Serenidade. Então Joana começa assim: a faina, quer dizer, o trabalho incessante da vida moderna, a sede de conforto supérfluo, a ânsia pelo prazer exorbitante, pelo prazer excessivo, pelo prazer desmedido, pelo prazer imoderado, as demandas injustificáveis, as buscas, as procuras injustificáveis, são apresentados invariavelmente como fatores básicos para explicarem os desequilíbrios da emoção que atormentam o homem. Não há tempo senão para viver. Viver bem, fruindo as concessões aligeiradas que o corpo enseja, que o corpo oportuniza. A meta para a grande maioria. E semelhante a aventureiro ávido de prazer, larga-se a criatura no cipoal das lutas, na mata de cipós das lutas, empenhando valores, aplicando os valores de que dispõe, continuando, no entanto, inquieta, aflita. Pior, educa-se ou se vai educando para o triunfo fácil. Disciplina-se ou deixa-se disciplinar, antegozando o sabor da vitória em sociedade. Instrui-se ou deixa-se instruir para vencer. Efetivamente, a mensagem que a Joana nos traz aqui nos recorda uma das mensagens de Fenelon no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, em que ele diz: o homem incessantemente busca a felicidade e a felicidade incessantemente lhe foge. É que ele a busca nos bens materiais. E vai dizer ainda Fenelon que se o homem ele poderia gozar de uma relativa felicidade se não a buscasse nos bens materiais, mas se a buscasse nos gozos, nos prazeres da alma. Mas, coisa curiosa, o homem que se mostra constantemente ávido por tudo aquilo que possa perturbá-lo, ele que tem nas suas mãos a oportunidade de se libertar dos tormentos, ele cria para si. Cria para si os tormentos que está nas suas mãos evitar. Não é o que a Joana nos diz? É o que a Joana nos diz. Ou vamos para o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que tem o pensamento para a vida futura, a vida presente, não passa de uma simples passagem breve num país ingrato, que suporta com paciência as maiores dificuldades, que as dores, os problemas da vida não passam para eles para a pessoa que põe o ponto de vista na vida futura, de leves arranhões que ele suporta com paciência. Agora aquele que se concentra na vida presente, que duvida sobre a vida futura, ora, então seus olhos se voltam para a vida presente. Faz tudo para a conquista do gozo na terra, faz tudo para a conquista dos bens materiais. E essa pessoa carrega, portanto, uma perene angústia, um enorme e contínuo tormento. É esse o assunto que a Joana nos traz. Vamos continuar com ela aqui. Tem uma reticências, então ela vai falar, de outra coisa aqui,
Educar-se, no entanto, para conhecer, peregrinando pelos meandros, pelos enredos da dor humana, a fim de solucionar os milenários enigmas do espírito encarnado. Não é o que falou na Fénelon? Se o homem poderia gozar de relativa felicidade se a buscasse nos gozos da alma e não nos gozos do corpo, né? E ela diz: educar-se para conhecer, a fim de solucionar os milenários enigmas do espírito com relação à dor humana. Outro ponto que ela coloca: disciplinar-se, disciplinar a si, com o objetivo de renovar as disposições íntimas no sentido da evolução espiritual. Tudo a ver com o que diz Fénelon. Instruir-se para vencer a sombra da ignorância, tendo em vista, visando o impositivo da vitória sobre si mesmo. São as diretrizes desconsideradas por muitos. Desconsideradas por muitos. Que, todavia, são essas buscas que possibilitam a felicidade em termos reais, em termos duradouros. Então vamos ver vamos falar com alguma repetição o que ela diz aqui, com uma linguagem um tanto mais sintética. Educar-se para entender a dor a fim de solucionar os milenários enigmas do espírito. Disciplinar-se para renovar as disposições íntimas buscando a evolução espiritual. Instruir-se para ter a vitória sobre si mesmo. Isso é desconsiderado, mas isso é que traz a felicidade duradoura. Não é o que Kardec coloca? Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida futura, que tem uma ideia clara e precisa da vida futura, adquire uma fé inabalável e passa a observar a vida terrena como uma simples passagem breve num país ingrato. As dificuldades, as dores, as tribulações não passam de meros incidentes que ele suporta com paciência. Dá pouca atenção às preocupações da vida e, por consequência, adquire uma calma de espírito. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É nesse sentido que a Joana vem nos enriquecer de conteúdo. De tal conquista, dessa conquista, entender a dor para solucionar problemas milenários da alma humana. Disciplinar para renovar as disposições íntimas. Instruir-se para vencer a ignorância sobre si. Dessa conquista frui o homem a satisfação da serenidade. Aí ela continua aqui. Marco Aurélio, referindo-se à tranquilidade em suas meditações, imperador romano do século II, que era um imperador filósofo especialmente voltado para a filosofia estoica, da posição do homem de desprezar os bens materiais, nesse sentido justamente de não viver a busca deles, como diz Fénelon, dizer não de sítio a filosofia do estoicismo, né? E de buscar o desenvolvimento da moral e das virtudes, século III a.C. Marco Aurélio era um dos imperador romano do século II, considerado um dos 5 melhores imperadores, né? Neva, Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio. Ele é um imperador do século II, filósofo, principalmente voltado pela filosofia estoica de Zenão de Sítio, século III a.C. Ele escreveu um livro, Meditações. Então vamos lá, ó. Marco Aurélio, referindo-se à tranquilidade em suas meditações, no seu livro Meditações, denominava como tranquilo um espírito ordenado. Quer dizer que há uma necessidade de uma organização, de uma ordenação, da qual
nasce uma tranquilidade. Não é o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5? Que muitas vezes a falta de ordem, que o homem é responsável muitas vezes pelos seus equívocos na vida atual e não na vida passada. Pelo seu caráter, pelo seu proceder, pela falta de ordem, pela falta de moderação dos desejos, pelo orgulho, por ambição desmedidas, por excesso de suscetibilidade, o homem cria para si enormes tormentos e, por consequência, não tem tranquilidade. É o que diz Kardec, né? As causas atuais das nossas aflições. Então, nós próprios somos os causadores dos nossos infortúnios. A falta de ordem leva às aflições. E, como diz Marco Aurélio, uma ordenação, uma organização leva a uma tranquilidade. Continuamos aqui com Joana. A serenidade é o estado de ordem que tranquiliza interiormente. A serenidade é o estado de ordem que tranquiliza interiormente. Ordem que nasce. Então, se a tranquilidade vai se originar da ordem, a ordem nasce de quê? A ordem que nasce da educação disciplinada pelo exercício do dever. Então, vejam, há uma necessidade que nós cumpramos os nossos deveres, né? Que haja uma educação disciplinada para o exercício, para o cumprimento dos deveres, e naturalmente, principalmente, não estamos nos referindo aqui aos deveres profissionais. Estão inclusos, mas a referência é aos deveres morais. Havendo essa educação para o cumprimento dos deveres morais, haverá a ordem e, por consequência, a tranquilidade. Então, vamos lá ainda com Joana aqui. A ordem nasce da educação disciplinada pelo exercício do dever. E esclarecida, a ordem também vai surgir dessa educação disciplinada pelo exercício do dever. E esclarecida essa educação pela instrução que amplia as possibilidades do conhecimento. Então, há uma necessidade de nós instruirmos-nos, de estudarmos para que essa nossa educação seja esclarecida. E aí é que entra o conhecimento da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é efetivamente a fé clara, a fé que não é a fé cega, a fé que a tudo esclarece, né? No livro No Mundo Maior, vai se dizer da necessidade, um dos últimos capítulos, da necessidade da fé religiosa e, naturalmente, de uma fé religiosa esclarecida, para que haja equilíbrio no homem. É no mesmo sentido que a Joana coloca. Então vamos lá, vamos continuar com ela aqui. Mas já vamos resumir, ó. A educação disciplinada pelo cumprimento dos deveres e esclarecida pela instrução vai dar um ordenamento, uma ordem, uma organização da qual surgirá a tranquilidade. Acredita-se erradamente que para a serenidade, para a serenidade são indispensáveis o conforto, a independência econômica, a estabilidade conjugal, a saúde e outros ingredientes externos, considerados, erradamente, essenciais e raros de reunir-se no mesmo afortunado indivíduo. Quer dizer, vamos observar as pessoas. Raríssimos possuem conforto, independência econômica, estabilidade conjugal, saúde e outros ingredientes externos. Ora, e se formos observar essas pessoas, como a Joana diz que isso não é fator para a serenidade, elas não estão serenas, elas não estão tranquilas, elas não estão bem.
Porque a serenidade não será originária de fatores externos, né? É isso que ela nos coloca. Alguns cristãos, na atualidade, justificam a falta de silêncio para cultivarem a serenidade. Outros dizem-se atormentados por problemas e informam que tudo são convites ruidosos ao desalínio, que tudo são convites ruidosos ao desarranjo da mente, à perturbação da mente, convites à enfermidade nervosa, ao desajustamento. E ela coloca aqui: com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, naturalmente se podem descobrir fontes ricas de belezas, capazes de banhar a alma de paz e de harmonia. Com olhos de ver e ouvidos de ouvir, podemos descobrir fontes de belezas, capazes de trazer à alma paz e harmonia. E ela exemplifica: painéis invulgares se desdenham num raio de sol. Um raio de sol, painéis incomuns. Numa estrela que fulge, numa estrela que brilha, numa estrela que resplandece, num sorriso de criança, num farfalhar de folhas levemente balouçadas por brisas ciciantes, no tamborilar da chuva no telhado, numa ave ligeira bailando no ar, na harmonia e no colorido de uma flor, pode-se tirar paz e harmonia para a alma. Em 1000 nonadas, diz ela, em 1000 ninharias, em 1000 bagatelas, convidando à serenidade um espírito bem ordenado. Então, se o espírito está com alguma ordem, que se origina do cumprimento dos deveres e da instrução, ele pode adquirir ainda um grau mais significativo de paz através de 1000 nonadas, de 1000 ninharias, de 1000 bagatelas, observando os painéis invulgares de um raio de sol, uma estrela que fulge, um sorriso de criança, um farfalhar de folhas, uma chuva no telhado, uma ave ligeira, na harmonia de uma flor. Mas o espírito tem que estar bem ordenado. Aí ele adquire ainda um grau mais significativo de paz e de harmonia. E ela lembra Jesus agora: não vos afadigueis pela posse do ouro. Não é Fenelon? O homem busca incessantemente a felicidade e a infelicidade incessantemente lhe foge, porque ele busca nos bens materiais. Jesus: não vos afadigueis pela posse do ouro. A posse do ouro, a busca excessiva pela posse do ouro traz fadiga. Não vos afadigueis pela posse do ouro. A posse do ouro traz fadiga excessiva, né? O cumprimento dos deveres e a instrução traz a ordem. Ora, podemos lembrar do livro inteirinho do livro No Mundo Maior, né? Primeiro, uma questão justamente de posse de ouro, de recursos, levou Pedro e Camilo a um digladiar que Camilo acabou falecendo. E eles passam então a viver num processo obsessivo. Pedro achou que deveria ter aqueles recursos em suas mãos. Ele mata Camilo, não teve a intenção de matá-lo, mas foi uma das consequências que surgiu na situação. Inopinadamente o matou. Então começou um processo obsessivo muito longo. E Pedro perdeu a ordem. Pedro perdeu o adequado cumprimento dos deveres. Porque, como nós sabemos, nós temos um cérebro dividido em 3 partes. Pelo processo obsessivo, a parte aqui inferior é a parte instintiva.
A parte do meio é a parte relativa ao momento presente, o instinto relativo ao passado. A do meio relativa ao momento presente, em que nós realizamos os nossos trabalhos no dia a dia, as nossas atividades. E a parte superior é a parte do desenvolvimento moral, da oração, de fazer o que é certo. Pelo processo obsessivo, Pedro ficou trabalhando a energia negativa, lhe atrapalhou a segunda fase, o segundo andar do cérebro. Então ele já não tinha um contato com o andar superior, já não realizava orações. E trabalhava no dia a dia de forma muito atabalhoada, sem nenhuma ordem para realizar as suas atividades, os seus serviços. Julieta, que foi trabalhar numa casa noturna para conseguir comprar o remédio da mãe, também já estava adquirindo a encefalite letárgica, porque afastando-se de uma vida ordenada, de uma conduta reta, do cumprimento do seu dever, é óbvio que o motivo era justo, o motivo era nobre, qual? A compra dos remédios da mãe. Mas a forma pela qual ela foi buscar os remédios, trabalhando numa casa noturna, gerou para ela problemas e ela também não realizava mais orações que antes realizava. Então perdeu o ordenamento. E esse livro, No Mundo Maior, se refere justamente, muito frequentemente, ao impedimento de consequências mais graves dos transtornos mentais sem nos tirar a liberdade. Quer dizer, os espíritos vão até certo limite em nos auxiliar que os transtornos mentais não se tornem graves ou com algum grau de significância. Ainda no livro, tem a consequência futura de séculos posteriores em uma criança de 8 anos que, não cumprindo seus deveres, num momento de insurreição no Brasil, ele utilizou aquele momento para eliminar inimigos. Então, ele tem por consequência futura falta completa de serenidade, porque ele ficou muitos anos no umbral, ele recebeu tanta energia negativa desses espíritos aos quais ele feriu, que quando ele renasce, ele está cego, surdo, mudo, ele não senta, então tem dificuldade motora. São ainda consequências faltas de serenidade muito posteriores em vidas sucessivas, justamente por não ter cumprido os seus deveres. Tem muitos outros casos. O Marcelo, no livro No Mundo Maior. O Marcelo com epilepsia. Ele tem a epilepsia, é que em vida anterior também está sofrendo consequência de uma falta de cumprimento dos deveres. Com títulos e cargos nobres, de níveis intelectualizados, ele também não fez, ele fez mal a diversas pessoas que o se viciaram no plano espiritual quando ele retornou. Então, quando ele renasce na próxima vida, ele tem a epilepsia, mas não a epilepsia originária de um processo obsessivo. E nem é também uma epilepsia de causa física. É uma epilepsia em que, pela presença ainda que distante de espíritos inferiores, sentindo aquela presença, ou vendo-os no plano espiritual, ou pressentindo ainda quando acordado, ele recorda de si os sofrimentos que sofreu no plano espiritual, nos interstícios entre a vida. Então é como um gatilho, a presença do inferior lá desperta nele os arquivos que ele próprio carrega das sevícias sofridas. E ele tem então os ataques epiléticos, né? A Cecília, que buscando levar uma vida materialista, ela engravida e deseja realizar o aborto criminoso e efetivamente
o cumpre, apesar da sua mãe, no plano espiritual, juntamente com o espírito Calderaro e outros, buscarem evitar o aborto criminoso. Mas ela quer continuar na vida que antes ela levava. E então ela pratica o aborto criminoso. No entanto, ela vai falecer no momento do aborto. E o filho já era alguém de vida passada com quem ela tinha algum compromisso de atrito, que iria nascer justamente para o resgate. Não nasce. E ela é quem falece. E ambos entram num digladiar. Retorna todo aquele ódio antigo. E Calderaro diz que não dá para prever o tempo em que eles rolarão em regiões abismais. Ou, ainda, pela falta de cumprimento dos deveres com relação às questões sexuais, muitos homens e mulheres nas práticas abusivas estão nos hospitais ou em casas loucos ou semi-loucos. E Fabrício, alguém que, nas palavras de Jesus, tudo do livro No Mundo Maior, se afadigou pela posse do ouro a ponto de roubar os irmãos, apesar de prometer para o pai no leito de morte que iria dividir a herança. Gozou da vida de toda a herança sem dar nada para os irmãos. Quando fica mais velho, faz o retorno para dentro de si e se vê culpado, adquirindo um processo por consequência de esquizofrenia em função da fadiga pela posse do ouro, está adquirindo o processo de esquizofrenia. Já suspeita que os outros vão fazer a ele, mesmo familiares, aquilo que ele desejava fazer no passado com os seus. Né? Tem lá o caso também de Antídio, relativo ao álcool, tendo já alucinações alcoólicas. Mas alucinações alcoólicas é como diz a medicina, que ainda não vê o lado espiritual, mas ele bebendo causa uma certa separação, um grau de separação entre o espírito e o corpo, e ele começa a receber os pensamentos dos espíritos que vagavam por regiões inferiores, e quando os espíritos recordam aqueles episódios que lhe marcaram profundamente, ele próprio vê. Então ele vê morcegos, vê cobras, se sente sufocar. Alucinações alcoólicas, diz a medicina, processo obsessivo mediúnico. Se alia ao espiritismo para somar a ciência. Tentando gozar a vida, vai levar a tormentos, a perturbações que estava na sua mão evitar, diz Fenelon. Então vamos lá, vamos continuar aqui com Joana. A posse exaure aquele que possui. Então, possuir é possuído pela posse, ele fica, por consequência, exaurido. O meu reino não é deste mundo, explicou Jesus. É o capítulo 2 do Evangelho, né? Se nós pensarmos na vida futura, veremos a vida presente como uma breve estação num país ingrato, que as dificuldades, as tribulações, os problemas sofridos não passam de leves arranhões que são suportados com paciência, com pouca preocupação com as dificuldades e os sofrimentos da vida, com pouca atenção a esses problemas, a essas preocupações, o espírito adquire uma calma. É o que diz Jesus. O meu reino não é deste mundo. Não busquemos a paz, a serenidade no mundo, nas coisas do mundo. Porque, como estamos vendo aqui, e tem no capítulo 2 do Evangelho, dessa busca desenfreada pelo gozo dos bens materiais, o que nós tiramos é um tormento contínuo, uma perene angústia.
tortura de todos os instantes. Não diz a rainha, no Evangelho do capítulo 2, que ela conseguiu compreender a esterilidade das honras e das grandezas que com tanta avidez se busca na terra. Temos que nos instruir, porque uma educação com base na instrução leva a um estado de ordem e, por consequência, à tranquilidade e à serenidade. Então vamos lá. Em face de tais lições, a posse exaure que possui, não vos afadigueis pela posse do ouro, o meu reino não é deste mundo. Em face de tais lições é que Jesus, embora sem encontrar entre os companheiros quem se identificassem com a sua mensagem de amor, então Jesus não encontrou ninguém que se identificasse com a sua mensagem de amor. Ainda assim, amou e serviu a todos indistintamente. E quando mais tarde sofreu o desprezo dos que mais se beneficiaram da sua presença, e quanto mais tarde foi expulso da compreensão dos que dele dependiam, as pessoas dependiam de Jesus e o expulsaram de compreendê-lo. No vozeiro da perseguição, em vulgar soledade. Jesus em vulgar soledade e as pessoas no vozeiro da perseguição. Ainda nessa situação, manteve-se sereno, acenando com bênçãos para os infelizes e amando os próprios algozes, na mais eminente demonstração de que a serenidade com paz íntima, é conquista do espírito, independe das excentricidades, das extravagâncias do mundo das formas. Que Jesus nos abençoe.